Olá, candidatos do Enem. Sejam bem-vindos a mais um Contos do Landuza. Na minha época não tinha moleza. Nós fazíamos o EUEM, Exame Universal do Ensino Máximo. A redação? Nada dessa moleza de hoje em dia de papel e caneta, 30 linhas. Era na pedra, letra por letra, marretada atrás de marretada. Mas eu tinha prática. Isso era uma coisa que eu tinha. Muita prática. Terminei a minha em simplesmente 14 horas. Tempo recorde daquela era. Eu era sensacional. É o quê? Estão duvidando? Pergunte pro meu pai. Hora do Enem no ar e hoje é aquele dia especial. Sexta-feira! Uhul! Que nada, mané. É dia de treinar redação. E olha lá, ó. Mané nada. Deixou nem eu completar? É assim, ó. Sexta-feira, uhul. Dia de treinar redação. Me amarro. Foi mal, mas voltando ao assunto, porque é assim, né? Um passo de cada vez. Duvida? Então treina escrever um pouco todo dia. Vê nossos programas de redação e treina. Os nossos professores são nota 1000. Então vem pra cá a professora Dayana Mendes, mas posso chamar de Day, né? Pode chamar de Day. Seja bem-vinda. Obrigada. Professora, você tem algum aluno que já tirou nota 1000 na redação? Eu já tive alguns alunos que tiraram 1000. É bem difícil quando você pensa no nível do Brasil inteiro. Um aluno que consegue uma média acima de 880 já tá bem. E qual é o segredo? Não tem segredo, é trabalho duro. Basicamente, você tem que treinar e você tem que ter um bom repertório de leitura, né? O treinamento vai te possibilitar entender o que você precisa fazer para melhorar. A base de leitura vai te possibilitar ter ideias para escrever a sua argumentação. Não adianta você ter boas ideias, mas não saber como colocá-las em prática, e não adianta você escrever um texto e não saber o que você está fazendo de errado. Então vamos ver como isso funciona pensando nas 5 competências? Sim, são 5 competências, os alunos precisam perceber quais são essas competências para entender aonde eles vão ganhar e perder ponto. Então vamos por parte. Eu vou rolar a bola e você chuta. Primeira competência. Bom, a primeira competência é o uso da norma padrão, né? Basicamente, o aluno precisa saber que ele tem que acentuar todas as palavras, ele tem que escrever de acordo com a ortografia, ele precisa também perceber que ele não vai poder fazer uso de uma linguagem que é coloquial, e, acima de tudo, ele tem que entender que ele tem que ficar atento à pontuação, à vírgula. A gente precisa levar em consideração as regras de crase, as regras de regência e por aí vai. Então, de cara, o candidato tem que ficar atento ao novo acordo ortográfico, né? O aluno precisa saber o que mudou do acordo de 2012 até agora. Aquelas palavras que terminavam com 2 Es e 2 Os, voo, enjoo, vem, elas perderam acento. Outra coisa importante, as palavras ideia, assembleia, estreia, elas não têm mais o acento. É importante perceber uma coisa, o acento caiu na palavra assembleia e ideia, mas ele não caiu na palavra herói, por exemplo, porque herói não é uma paroxítona, tá? É uma oxítona, então é outra regra que vai servir aí para organizar a acentuação dessa palavra. É importante, palavras que antes tinham acento diferencial, por exemplo, pelo, tá? Pode ser a preposição, caminhei pelo mundo, isso, por aí vai, exatamente. E pelo do corpo, assim como polo e tal, essas palavras não têm mais acento diferencial. A própria palavra para, né? Para, como se fosse uma ordem, para, agora eu não tenho mais a diferença. E o uso do hífen? A gente tem algumas palavras que perderam o hífen. Vou tentar explicar aqui
regrinhas fáceis. Por exemplo, tudo que é nome de planta e tudo que é nome de bicho, elas mantêm aí o hífen. Aquela planta lá maravilhosa, comigo ninguém pode, ou espada de São Jorge. Eu tenho o símbolozinho separando as palavras. Agora, a palavra mão de obra, pé de moleque, perderam o hífen. Outra coisa importante com a qual o aluno tem que ficar atento. Ele tem que olhar as palavras que têm um prefixo e entender que essas palavras que têm um prefixo merecem um pouco de atenção. Por exemplo, a palavra contra-reforma e antissocial, antes do acordo ortográfico, ela era separada pelo hífen. O acordo ortográfico vai perceber que as palavras que começam com R e que começam com F, elas não se separam mais. Então, o que eu faço? Como ia ficar estranho a escrita dessa palavra, contra-reforma agora, se a palavra reforma começa com R e a palavra que começa com S, ela vai ter uma dobragem, né? Ela vai ter uma... Eu vou escrever o R duplicado. Então, contra-reforma agora é junto com 2 R's. Antissocial agora é junto com 2 S's, tá? É importante também, cuidado com a palavra, com a primeira palavra, e tente olhar a letra que termina a primeira palavra e a letra que começa a segunda palavra. Por exemplo, micro-ondas. Micro termina com O. Ondas começa com O. Antigamente, era junto. Agora, como elas são vogais iguais, eu deixo separado. Eu só junto o que for vogal diferente. Então, se eu penso em autoescola, auto termina com O, escola começa com o quê? É. Então, o que eu faço? Eu junto. Agora eu quero ver se você não vai tremer. Uso do trema. Então, não tem mais trema. Linguiça, frequência, todas essas palavras que a gente tinha um trema, não tem mais. A gente só mantém o trema para palavras que são de origem estrangeira, tá? Do contrário, acabou. Mas existem diferenças entre a modalidade oral e a modalidade escrita? Porque cada região tem suas expressões, gírias, né? Sim, cada um tem um jeito de falar que é característico. Aqui no Rio, por exemplo, a gente usa muito o você para fazer referência, para conversar com outra pessoa. No Sul, a gente usa o tu. No Nordeste, a gente também usa o tu. O que eu preciso que o aluno entenda é o seguinte: embora eu tenha uma variação linguística que faz com que a gente tenha expressões regionais e um jeito de falar que é particular de cada região, isso não vai atrapalhá-lo na hora de escrever. Ele tem que pensar aí nas regras que envolvem o país inteiro, tá? Eu preciso ter uma norma para regularizar tudo que eu vou poder usar num texto e que seja aceito em todo o território, tá? É bem importante ele saber, então, adequar o discurso dele e perceber que ele não vai poder falar de qualquer jeito, tá? E aí ele não vai poder usar gíria, ele não vai poder usar expressões coloquiais, ele vai ter, então, que pensar que, poxa, o Enem é uma prova, né? É que nem uma entrevista de emprego. Então, a gente tem que escolher e adequar o nosso discurso, né? Não é que você não possa falar, você pode falar dessa forma, mas na hora de escrever, a gente tem tempo para pensar no que a gente está fazendo. Então, a gente tem que evitar cometer esses deslizes. Pois é, né, professor? Isso acontece muito nas redes sociais, né? Bom, muitas pessoas falam pro, pra, ainda tem aquela galera faminta que gosta de comer letra, que fala vou estudar ao invés de vou estudar. Tem que tomar cuidado, né? Sim, você tem que tomar total cuidado. Uma coisa é você estar com pressa e lá usando o seu celular, você esquecer de pontuar ou esquecer de acentuar as palavras, colocar uma gíria. A escrita, ela envolve tempo. E a redação, ela precisa ser feita com calma para que o aluno não tenha esses deslizes, né? Todo mundo come, eventualmente, palavras. Só que na escrita, você tem que ter tempo e você tem que ser esperto bastante para se corrigir, né? Você não pode falar do mesmo jeito. Até porque, se você não pontua o texto, você, por exemplo, perde o sentido. Também é muito comum falar a rua que eu moro e a comida que eu gosto. Sim, a gente come muita preposição, né? Bom, cuidado com isso. Quem mora, mora em algum lugar. Então, eu preciso escrever a rua em que moro. E aí, na hora de gostar, você tem que lembrar da música do Tim Maia. Gostava tanto de você, né? Então, a comida de que gosto ou a comida da qual gosto. Eu preciso colocar a preposição antes. Lembrando que não adianta escrever a redação inteira na norma culta se a letra for legível. Se eu não entendo o que você escreve, eu não posso te dar uma nota alta por isso, né? Então, é importante escrever com calma, é importante treinar a caligrafia e
pensar ali que a sua redação vai ser escaneada, ela vai ser corrigida no computador. Então, eu preciso enxergar até o tamanho mesmo, né? Não fazer letra muito grande ou uma letra muito pequena, que dificulte aí que o corretor consiga enxergar e ler o seu texto. Ainda falando da primeira competência, professora, ela pede que o candidato domine a escrita formal. Sim, ele vai ter que saber as regras, né, da gramática, ortografia, pontuação, etc. Mas ele também precisa entender que ele não precisa falar muito difícil. Escrita também tem a ver com clareza. Então, se eu pego várias palavras difíceis e coloco todas essas palavras, não necessariamente meu texto é claro, é bom, é agradável de ler, tá? Então, é importante também selecionar um vocabulário e transmitir a ideia com clareza. Show de bola! Agora, segura aí, professora. Segunda competência. Bom, a segunda competência é a da dissertação, né? Ele tem que escrever um texto dissertativo argumentativo e, junto com isso, ele precisa trazer um repertório cultural para o texto. Traduz isso pra gente. Bom, basicamente funciona assim. Você precisa perceber qual é o tipo de texto que você vai ter que escrever. O que é uma dissertação argumentativa? Primeiro, é um texto em que você argumenta. Isso ele já sabe. Mas ele também precisa perceber, por exemplo, que na dissertação argumentativa ele vai ter que falar de forma impessoal. Então, não vale, por exemplo, escrever eu acho que, eu penso que... Não, você não vai fazer uso da primeira pessoa. Bilhetinhos, mensagens para a banca, isso também não deve ser feito. Outro detalhe importante. O aluno, além de entender que ele vai ter que organizar o texto de forma a argumentar, ele também vai perceber que nessa organização eu vou ter que ter a defesa de um ponto de vista, eu vou ter que selecionar argumentos. Então, o ideal é que ele selecione 2 argumentos, tá? O primeiro argumento e o segundo argumento, e depois ele vai ter que fechar aí com a conclusão do texto dele, que precisa que tenha uma proposta. Então, eu já sei, é melhor copiar tudo do texto de apoio. Não. Não façam isso, por favor. O texto de apoio tá ali para dar uma ajuda. É muito difícil a gente escrever em branco, num papel em branco, né? Então, eu preciso ali de uma motivação para o aluno, fazer com que o aluno tenha esse estalo e tenha ideias. Só que, se você pega tudo do texto de apoio, você não pensou com a sua própria cabeça. Então, mesmo que a gente permita no Enem que o aluno faça paráfrase, o que é paráfrase? É pegar a ideia que está sendo mostrada e escrever aquela ideia com o seu próprio vocabulário, a sua própria maneira de escrever. Isso não significa que ele vai ter que usar o que está sendo mostrado ali. Ao contrário, é interessante, é pertinente, é importante que o aluno pense com as suas próprias ideias. Vou dar um exemplo. Em 2015, a gente teve o tema da persistência da violência contra a mulher, né? Os textos de apoio falavam muito sobre violência doméstica, mas essa não é a única violência, eu imagino que você saiba disso. Então, se o aluno fala de assédio no ambiente de trabalho, se o aluno fala sobre aí a questão da cultura do estupro, ele já está trazendo informações além daquelas que são mostradas no texto de apoio, tá? Além disso, ele também precisa trazer um repertório de informações importantes que façam com que ele seja capaz de trazer o conhecimento de mundo dele para o texto. O que você aprendeu até então? Você está no ensino médio. Eu vi, por exemplo, que uma menina no Rio de Janeiro foi apedrejada porque ela era de uma religião de matriz africana, né? Eu posso usar isso para falar de intolerância religiosa? Posso. Tava no texto de apoio? Não. Então, você pode usar esse exemplo, tá? Você tem que trazer um repertório aí seu, uma bagagem sua e usar essa bagagem lá no dia. Agora, para criar repertório, é igual aprender a dirigir, arrumar bagunça, começar uma dieta. Não existe solução mágica, né? Não, existe treino e é preciso que o aluno leia. O aluno que lê tem que entender uma coisa. Você, lendo, você tem acesso ao mundo novo. Você quer ser um adulto que saiba falar sobre os mais variados assuntos? Beleza. Você quer ser uma pessoa interessante, com a qual se conversar? Ótimo. Então, invista em leitura, veja bons filmes, tenha boas referências e seja capaz de trazer essas referências para o texto. Agora, conta pra gente como é que você começou a construir seu repertório. Eu tive uma professora e ela fez um trabalho na minha escola do município de incentivo às crianças. Ela nos incentivava a ler, né? Então, ela trazia livros, ela pedia para que nós lêssemos aqueles livros, um contasse para o outro se aquela experiência foi boa
boa, a gente trocava os livros e quando eu me dei conta, eu tinha criado o hábito de ler. Então, se você hoje não gosta de ler, se você hoje não gosta de ouvir uma determinada música ou outra, isso não significa que com o passar do tempo, você não modifique o seu comportamento. Por aí vai. E você? Antes de contar sobre a minha história, queria que você mandasse um abraço para sua professora. Você lembra o Dona nome dela? Vera, lembro. Dona Vera Lúcia, assim, ela mudou a minha vida para sempre. Eu me emociono por falar dela, né? Porque ela me mostrou que eu podia ser mais. Né? Se não fosse por ela, eu acho que hoje eu não seria professora, sabe? Ela me deu autoestima, enfim, ela fez um trabalho lindo na minha escola e graças a ela, a minha escola passou a ter biblioteca, enfim. Ela foi fenomenal para o meu desempenho. Eu também tive uma professora assim. Minha professora foi a professora Terezinha. Professora Terezinha, muito obrigado. Beijo, professora. Lá de Minas, do Colégio Escola Municipal Arthur Bernardes. Bom, a professora trouxe pra gente vários livros de poesia, de contos e tudo mais. O primeiro que eu li foi Quem Conta um Conto e outros contos. E outros contos, que é com Machado de Assis, Lima Barreto e tal. Sim. Foi maravilhoso. Depois disso, fui pra gibis. Aí a gente vai, né, ficando adolescente, vai pra gibis, experimentando vai outras transitando. coisas, Bom, e tudo isso ajuda a gente a ter segurança na hora de escrever uma dissertação argumentativa, né, professor? Sim, se você lê, você tem conhecimento de mundo, você tem ideias, né? E quando você consegue pensar nos argumentos que você vai selecionar, esses argumentos, eles são escritos também, são organizados pelo teu repertório de ideias. Se você é minimamente antenado sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre o que está acontecendo no mundo, você sabe, por exemplo, citar um determinado exemplo, fazer referência a um determinado fato histórico. Sabe o que é mais legal, professora? É que tudo isso que a gente está falando faz um match perfeito com a competência 3. Sim, que é a defesa de um ponto de vista. Pois é, professora, porque não adianta nada a forma do texto imitar se as ideias forem coerentes. Um aluno precisa pensar no seguinte, a forma como ele organiza as ideias faz com que o texto seja coerente ou não. Então, por exemplo, violência, mulher, mudar. Essa frase tem sentido? Não. Então, não é uma frase coerente. Então, a forma como ele escreveu a frase prejudicou a coerência do texto. Mas há outras formas de coerência que também diz respeito ao comportamento do aluno, às ideias que ele vai apresentar ao longo do texto. Por exemplo, se você defende que a persistência da violência contra a mulher é um problema, que o Brasil precisa melhorar e enfrentar e tal, não faz sentido, lá no final da sua argumentação, ou em algum momento do seu texto, você colocar, por exemplo, que a mulher que usa uma determinada vestimenta, uma determinada roupa de um determinado tamanho, ela está querendo sofrer um abuso. Isso não faz sentido. Hoje, o foco são nas 5 competências. E a 4ª competência é? É o uso dos recursos coesivos. Easy! É só ir no Ajambration, aí tu faz uma juntation aqui com outra juntation, pá, ponto, letra maiúscula, joga uma vírgula ali no meio. Não é bem assim. O aluno precisa entender que o texto dele precisa fazer sentido, fluir, né? Ele vai precisar fazer uso de recursos coesivos, ou seja, conectivos, advérbios. Mas, porém, contudo, todavia, logo, portanto, por conseguinte. Estruturas para mostrar o desencadeamento de uma ideia com outra. Cheguei à conclusão, o que eu faço? Bom, se eu estou na conclusão, eu preciso colocar um conectivo que dê a ideia de que eu estou concluindo o texto. Então, eu posso colocar um portanto. Até a primeira, segunda série, a gente escrevia basicamente uma redação que era a foto e a gente tinha que falar sobre aquela foto ou aquela imagem. Aí eram coisas do tipo, a menina é bonita, a menina bonita ganhou um balão. Hoje, a gente não precisa mais ficar repetindo palavras o tempo inteiro. Então, a gente pode usar um recurso coesivo para permitir que o texto tenha mais fluidez. Então, eu digo, a menina que é bonita ganhou um balão, né? E aí eu uso o que é um pronome, que vai servir para evitar repetição de palavras. Outras formas de evitar repetição de palavras. Uso de sinônimos, né? Uso dos pronomes, saber usar os conectivos na hora certa para desencadear ideias, para organizar. Saber, por exemplo, que se você está fazendo uma oposição, você precisa mostrar ali uma palavra que dá a ideia de adversidade. Por exemplo, é só pensar na música. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Por quê? Eu poderia falar essas ideias separados. Você não vale nada, eu gosto de você? Poderia. Mas se eu coloco mais aí no meio, eu consigo relacionar essas ideias melhor, tá? E o aluno precisa saber fazer uso desses recursos. Então, basta decorar tudo que tá tranquilo.
Olha, não. Não indico. Você pode até ter um caderninho onde você anota ali palavras boas para você usar e tal. Mas, basicamente, funciona assim. Português não é decoreba. Português é raciocínio. Você tem que aprender a pensar a língua. Quando você decora, você fica engessado. Tá? Você fica preso ali a um formato. O mais importante, eu garanto, é investir em leitura. Se você investe em leitura, você tem um bom vocabulário, você sabe fazer uso de recursos coesivos de uma forma completa, então você não precisa ficar se preocupando em decorar. A ideia, o texto, a organização das partes do texto vem naturalmente. Então segue o jogo e vamos aí para a quinta competência. A quinta competência é a proposta de intervenção. Né? Então, o aluno chegando aí no final da redação dele, ele vai precisar apresentar uma solução para esse problema, né? Nós já tivemos outras aulas aqui em que vocês falaram sobre a proposta de intervenção. O aluno precisa ter em mente que ele não vai descobrir a pólvora ali, né? Mas ele vai ter que ser capaz de apresentar mais de um agente fazendo ações diferentes para solucionar o problema, e essas ações precisam estar relacionadas com o que ele disse ao longo do texto. Ou seja, elaborou o tema, escreveu a introdução, escreveu o desenvolvimento, argumentou... E aí? Que tempo tá acabando! Dá um desespero, dá um certo frio na barriga, mas tem que manter a calma e organizar as ideias para tentar chegar a uma solução, né? Essa solução, ela tem que estar articulada com o que o aluno já disse antes. Então, por exemplo, se no argumento você fala que o machismo se dá, né, também por conta de uma falta de uma consciência, de uma conscientização da população, você pode pensar em um agente que seja responsável por promover essa conscientização. Quem pode promover uma melhora na consciência das pessoas? A escola, a família, o Ministério da Educação. Então, esses podem ser possíveis agentes que podem encaixar numa proposta que faça aí, que tenha como argumento a questão da falta de conscientização sobre um determinado assunto. E se o Entendeu? candidato terminar a redação sem a proposta de intervenção? Perdeu 200 pontos. Eita, sim? No Sim. seco? No seco. Não tem desenrolo. É importante o aluno perceber que esse critério é um critério fácil de você ganhar nota, né? De tudo que você já fez, a proposta de intervenção, ela não é a parte mais difícil. Ela é até aquela parte do bônus, né? A proposta de intervenção é uma forma de terminar um texto. Só o Enem te pontua, ou seja, te dá ponto por você ser capaz de apresentar uma solução para o problema. Então conta aí, professora, como fazer uma boa proposta de intervenção? Primeiro, você não pode ferir os direitos humanos, tá? Então, o aluno tem que ter consciência do que são os direitos humanos, do que eles representam, quando eles foram criados, né? E entender o que está em jogo ali. Por exemplo, se eu penso numa proposta de intervenção para solucionar a questão da intolerância religiosa e digo que o ideal é que todas as religiões acabem e fique uma única religião, você está ferindo os direitos humanos porque você está acabando com a liberdade que as pessoas têm de crença. O aluno também tem que perceber que ele precisa colocar 2 agentes, tá? Reparem aí no tema do ano passado, os 2 temas: caminhos para se combater o racismo, caminhos para se combater a intolerância religiosa. A palavra caminhos, ela tá no plural. Então, são formas, maneiras, jeitos. A banca já te pede para que você apresente o máximo de propostas para solucionar aquele problema possível. E para dar conta das 5 competências, tem que praticar. Então, como a gente pode estruturar essa prática? Bom, uma boa dica que eu posso dar para os alunos é pensar na leitura de redações que já tiraram nota máxima. Compara com o seu texto, vê o que ele fez de legal e por que ele foi premiado com a nota máxima, né? E olha, o que você está fazendo e tenta ter um senso crítico aí para perceber o que você pode fazer para melhorar. Outra coisa, escreva de preferência uma redação por semana. É importante que eu coloque lá o relógio para controlar quanto tempo eu vou gastar escrevendo aquele texto. Vejam documentários, vejam filmes, pesquisem. Professora, muitíssimo obrigado pela sua presença, Eu por que toda a ajuda. agradeço Viu? você por ter me recebido. Sucesso a todos. Esse programa está chegando ao fim, mas, porém, todavia, tem muito mais lá na internet. horadoenem.mec.gov.br. Pera aí, rapaz, você foi muito rápido, eu nem consegui anotar. horadoenem.mec.gov.br. Tchau, tchau. Eu costumo dar a dica para os meus alunos de levarem mel
né? Porque o mel vai liberando aos poucos glicose no organismo e isso estimula o seu pensamento. Leve um lanche, as provas são à tarde, então você pode vir a ficar com fome. Respira fundo, mantenha calma. O mais importante é você perceber que aquele dia só é um balanço para tudo que você já viu ao longo da sua vida, tá? Se você, porventura, não conseguir alcançar a nota que você precisa, você pode fazer a prova no ano seguinte. É claro que ninguém quer perder mais um ano, mas isso não é perder, né? Entende aí que é uma outra oportunidade que você está tendo.